Vendas de Andrei, Pedro Raul e Eginaldo dão respiro financeiro ao Vasco, veja o balanço. Sejam bem-vindos ao canal Vasco Torcedores no TikTok e YouTube e vamos logo direto ao balanço. O Vasco passou por uma grande reformulação no elenco desde que a 777 assumiu o controle do futebol e contratou 25 jogadores na temporada de 2023. Desses, 10 foram comprados e demandaram um investimento maior da SAF. Os valores ultrapassam 115 milhões de reais, no ano em que o clube mais gastou em reforços. No entanto, da mesma forma que saiu, a grana também entrou. A arrecadação com as vendas se aproxima da quantia injetada em contratações, no ano em que o Vasco conseguiu mais dinheiro com vendas em sua história. Veja quanto o Vasco gastou em cada reforço. Pedro Raul $2 milhões, cerca de 10,4 milhões de reais. Léo Pelé $3 milhões, 16 milhões de reais. Lucas Piton €3 milhões, 16,5 milhões de reais. Pumita, cerca de 10 milhões de reais. Jair $2,5 milhões, 13,2 milhões de reais. Orelano $3 milhões, 15,8 milhões de reais, podendo chegar a 22,4 milhões de reais em caso de metas alcançadas. Léo Jardim $2,5 milhões, 13,9 milhões de reais. Manuel Capasso $1,5 milhão, 7,8 milhões de reais. Matheus Carvalho, R$300 mil, por empréstimo. Paulinho €1,2 milhão, 6,5 milhões de reais. Jefferson, R$300 mil, por empréstimo. Pablo Vegete $1,1 milhão, 5,4 milhões de reais. Total igual a 116,1 milhões de reais. Veja quanto o Vasco lucrou em vendas de jogadores. Andrei Santos €12,5 milhões, 68,4 milhões de reais. Pedro Raul $5 milhões, 26,9 milhões de reais. Eginaldo €3,6 milhões, 18,8 milhões de reais, total igual a 114,1 milhões de reais. Resumo total. Gastos em reforços 116,1 milhões de reais. Lucros em vendas de jogadores 114,1 milhões de reais. Se você gostou do conteúdo, sigam a página Vasco Torcedores no TikTok, YouTube e nas demais plataformas digitais para ficar bem informados das notícias do Gigante da Colina. Valeu, família!